Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário ao qual você vai ver aqui no Divã com Silvestre Montilla, que sou eu mesmo, essa beleza que lhes fala. Hoje nós temos aqui um DJ convidado, que é o Bruno, há 5 anos na cena, né? Sim. Tô vendo aqui pela ficha, uma pessoa viajadíssima, não só pelo Brasil, como para fora, México, Estados Unidos, Colômbia. Olha, gente, é uma pessoa viajada. E é isso, né, Bruno? Queria que você falasse um pouquinho como tudo começou há 6 anos, né, já de estrada, Bora falar e sobre tão pouco isso. tempo e já tantas viagens, tantas coisas boas. Quem te inspirou? Se você já queria ser DJ ou você viu um DJ e falou, eu quero fazer isso. Legal. Acho que a gente pode começar na minha referência, né? Tipo, como eu Sim. cheguei na música eletrônica, que é bem curioso, porque a minha mãe é uma pessoa super jovem e há mais ou menos assim uns 15 anos, eu tenho 29 agora, eu era adolescente, mas na época da minha adolescência era muito incomum que as mães ouvissem summer hits ou que frequentassem festas de música eletrônica. E a minha mãe era essa pessoa. E acabou que ela me influenciou muito, então assim, ela ouvia muito Lorena Simpson, literalmente todos os CDs do Summer Hits, então eu era uma criança que ouvia música eletrônica, que naquela época já era um som eletrônico gay. Mesmo não querendo. Querendo. E era Querendo. doido, porque talvez eu não entendesse essa essência Sim, da música, mas eu já amava. já Então até um fato gostava. engraçado, minha mãe tinha uma Fiorino, aquele carro, aquela Fiat que tem um baú atrás, e ela tinha um amigo gay também na época, que era o melhor amigo dela, e a gente ficava atrás dançando no carro, assim, curtindo os Summer Hits, então naquela época eu já tinha essa referência. E quando eu comecei a sair, depois de adulto, eu comecei a ouvir as músicas que eu ouvia quando eu era criança. Então para mim era muito familiar, assim, sabe? O interesse em ouvir aquilo era muito legal. E obviamente, eu sempre fui uma pessoa muito interessada tipo, na noite, eu sempre fui muito observador, eu sempre adorei ver o bastidor das coisas, mas não era uma pretensão ser DJ, nunca foi. Tinha uma outra profissão Eu sou antes? formado em relações públicas e trabalhei na Volkswagen com comunicação interna por anos. E assim, nunca pensei nisso. Mas aí, vários amigos na noite, sou uma pessoa que amo música, que amo festar e estar com os amigos, assim, me divertir. E acabou que eu fui tendo muitos amigos que eram DJs e começaram a me ensinar. Então um dia te ensinou o básico aqui. Você fui lá no outro dia, eu sempre fui super ansioso, aprendi num dia, no outro dia eu fui e comprei uma controladora. Aí toquei num aniversário, nesse aniversário um amigo indicou para outro amigo. E aí quando eu me dei conta, passaram-se esses 5 anos e pouquinho aí, e hoje eu tô onde eu tô, assim, super feliz e realizado. Inspirações. Inspirações, isso é Algum complexo, DJ? porque apesar de eu atuar mais na cena do tribal, eu vim da cena do som hétero, do house, do EDM. Então, as minhas inspirações acho que são mais para esse nicho, assim. Então, assim, eu amo, pensando no nosso meio aqui, no nosso mundo, na nossa bolha que seria o Brasil, seria Vintage, é uma pessoa que eu sou muito fã, Dub Dogs, Cat Dealers, são DJs atuais que eu gosto muito, mas se eu fosse pensar mais lá atrás, eu acho que eu ouvia muito a Sim, a própria galera da nossa cena mesmo, assim, eu sou muito fã, tem o Liam, tem o Alan Natal, são pessoas atuais que eu ainda admiro muito e hoje tenho o prazer de compartilhar trabalhos com eles, Com então acho eles. que seria um mix disso. Casado, solteiro, Namorando qual o nome há dela? 3 anos. Dela não, dele, né? Ai, Dele, Ícaro, gente, desculpa. muito bem compromissado. E você é natural da onde, Eu sou Bruno? aqui de São Paulo De São mesmo. Paulo mesmo. Nascido, minha família Capital. toda, capital. Legal. Bruno, e como você falou da sua mãe, que foi sua grande incentivadora, Sim. e ela já chegou e vê alguma coisa sua, acompanha você? Sempre, sempre. Sempre? Minha mãe é muito fervida, assim. Eu brinco que ela é amiga de todos os meus amigos, até das pessoas que trabalham comigo. Meus outros amigos DJs também, todo mundo já conhece ela. Eu chego para tocar e sua mãe tá aí, sua mãe veio. Ela tá sempre no front. Então, Ah, assim, eu já legal. começo. Ela é minha irmã também, que eu tenho minha irmã mais velha. Ambas estão sempre presentes comigo nas Junto. apresentações. Elas são incríveis, Em incríveis. casas aqui em São Paulo que você já tocou? Aqui na High Club, aqui em São Paulo, se você for pensar em boate mesmo, que existe ainda Na permaneça, cena? na minha época de tocar, ainda não tem tanto. Então, eu toco todos os finais de semana praticamente na High Club, festas que eu acho que já tiveram aqui, mas que são pontuais, itinerantes, seriam selos como Toca, Black, tem várias outras festas. Extinta, boate, assim, que já foram? Quais foram, assim, que você Extinta. tocou? Isso é curioso. Eu, apesar de frequentar muito e ter vivido a época da antiga The Week, Sim, eu não cheguei a tocar lá, mas a minha história na música, ela começou literalmente com a pandemia. Então, na última sessão que a gente entrou naquela época de ter as lives, de fazer, os sim, DJs iam sim. na casa vazia e gravavam para poder postar no YouTube.
A última que existiu, lá na The Week, foi quando eu toquei. Então, teoricamente, eu toquei lá num lugar que eu sempre almejei estar, que eu vivi, que eu frequentei, só que sem público. Então, tipo assim, foi um mix de realização com, tipo, uma sensação de que vai vir, Acho assim, que eu até sabe? fiz nessa época também. Sim, é verdade, você tava lá. Que eu fiquei apresentando, que foi... Era você mesmo. A gente já tava Sabe Deus conectado nessa quantas horas que a gente ficou ali. Nossa, a madrugada inteira, literalmente. Foi a madrugada inteira. E... Porque hoje, tipo assim, a Deuia tem várias que já cantaram, né? Sim. Então, assim, extintas que não existe mais. E hoje tem alguma que você gostaria de poder mostrar o seu trabalho e ainda nunca tocou? Olha, eu sou muito grato porque eu acho que os selos e os nomes de festas, não especificamente de boates que acontecem toda semana, mas de festas de um modo geral. Sim. Eu sou muito grato porque eu acho que eu já alcancei grande parte dos selos e aproveitando que a gente está aqui, um dos grandes selos que eu sempre quis tocar e que eu vivo essa festa, esse festival há muitos anos. Então, assim, para mim, sempre, eu falo isso até hoje, assim, que é uma das datas que eu mais espero no ano, é o Hell in Heaven, né? É o festival Hell in Heaven. Então, para mim, com certeza, essa é um dos grandes exemplos de me sentir realizado em participar de tocar. Mas você já tocou em algumas outras edições? Eu toquei em 3 edições já até agora. Ah, legal. E esse ano vai estar novamente? Esse ano, graças a Deus, estarei lá presente. Já fez o contrato, já está tudo assinado, lacrado, não tem mais como voltar atrás. Olha, então você que ainda não adquiriu o seu ingresso, o seu convite, corra, porque tem só mais um, a louca. Só mais um, e eu sempre enfatizo que lá é o paraíso das gays, porque assim, a gente se diverte muito e é um lugar que você pode ser muito livre, assim. Eu digo isso porque eu comecei a frequentar muito novo, então a minha percepção de festa era muito diferente. Então estar ali e você vê pessoas de todas as idades, de todos os jeitos, homens, mulheres, gringos, brasileiros, enfim, sabe, é muito confortável, assim, sabe? Qual foi o primeiro lugar que você tocou? Foi na vida, assim, a primeira festa? Não, eu digo no Hey Hey. HH, Hey Heaven. Hey Heaven. Oh, hey, hey. Olha, a primeira edição que eu toquei foi a do Cruzeiro, no ano retrasado. Ah, eu tava lá. Foi muito especial que eu toquei numa festa. Eu fiz os 2 cruzeiros. Eu te assisti, inclusive. E eu fui, a primeira vez que eu fiz foi o primeiro ano que foi em Costa de Sauípe. Sim. E esse ano tô... Confirmado. Ainda nada, ninguém bateu o martelo comigo, tô louca, viu? A gente vai para um rápido comercial, Bruno, porque você sabe que o programa ao vivo é assim, a louca. E a gente volta já já. Bruno, vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal. Você já falou que é casado, há quanto tempo? Você também falou de família. E depois eu quero falar desses países a qual você já viajou. Bora, vamos falar que tem muita coisa curiosa pra gente falar sobre isso. Eu sou casado, eu namoro há 3 anos e meio. E acho Conheci ele aqui em São Paulo? Conheci ele em São Paulo, inclusive na pandemia. Nessa mesma época que tudo aconteceu na minha carreira. E o amor também veio na pandemia. O amor também veio para provar e tudo isso daí. E esses países a qual você viajou? Fala aí, eu falei Estados Unidos, o que mais que temos? Tem um monte aí, mas acho que vou contar um mais curioso dentre os países que eu já toquei. Acho que a vez que eu toquei na Índia foi muito legal e muito diferente também, porque é um país que, por mais que eu tivesse o mínimo conhecimento sobre a cultura, eu não tinha nada de conhecimento sobre o que eles ouviam, como eles curtiam, como eram as festas. Eu fui contratado para tocar numa festa, num after party de um desfile de moda. Ok. Então a gente ficou lá num hotel incrível e tal, e eu comecei a pesquisar. Então era muito engraçado, porque as músicas que eles queriam ouvir são músicas tipo assim, Hotel Room do Pitbull, que são músicas que tocava há 10 anos atrás, assim, sabe? E para eles eram músicas que ainda aconteciam. Então eu tive que procurar fazer materiais, enfim, editar músicas para poder tocar para eles e conseguir fazer acontecer. Mas foi bem diferente, assim, porque a curtição é muito diferente. E como eu perguntei para alguns outros DJs que esteve aqui no meu divã, como foi a recepção desse público para você, brasileiro? Mas eles me falaram que os DJs brasileiros são os mais... eu vejo que o nosso time de DJs aqui, em todas as cenas, tanto no tribal quanto no house, no EDM, não são mais héteros assim, eu acho que a gente é muito bem representado. No meu caso, nessa viagem, você fala nessa viagem ou no modo geral? No modo geral. No modo geral, eu acho que a gente é muito bem recebido, porque eu acho que o DJ brasileiro, além da simpatia, da educação que a gente tem, às vezes, em se relacionar com as pessoas, mas com o seu público, a gente faz um trabalho muito bem feito, assim. Eu acho que é um som, eu vejo hoje em dia como um som muito animado, muito dançante, então as pessoas esperam isso, assim, sabe? Sim.
principalmente no meio do tribal, que é onde eu mais viajo. Então eu vejo que a gente é muito bem recebido. E tem esse feedback dos meus amigos também em outros países. Eu recebo a mesma informação. E a questão do assédio, tanto aqui no Brasil como fora. Eu sei que você é uma pessoa casada. Qual é o nome dele mesmo? Ícaro. Ícaro, não nos leve a mal, mas é a pergunta que eu preciso fazer, porque a gente sabe que você está lá, um DJ belo, que nem você, todo lá trabalhado. Como que é? Porque sempre tem, né? Ou joga um papelzinho com telefone, como foi dito. Tem um assédio, eu acho que é natural. E acho que é mais intenso ainda na minha realidade, como eu te disse, o meio do tribal, por ser o meio gay, assim, na minha bolha, é mais predominante homens, né? Sim, então, sim. obviamente que a procura sempre vai ser por homem. Então, eu acho que eu sinto esse assédio, eu gosto desse assédio, eu acho que é natural, lógico, é bom pro trabalha nosso ego, né? nosso E a gente ego. se sente E o atraente, Ícaro foi querido. assim que ele te conheceu ou não? O Ícaro, é engraçado que ele entende isso, porque ele é uma pessoa que veio do meio da mídia já de televisão. Então ele já teve fãs, ele já teve essa parte assim, sabe? Então Ele eu é acho que ele faz o quê? ele era ator. Ator? Hoje em dia ele trabalha com contabilidade. Sim, sim. Então eu acho que ele consegue entender assim, sabe? Mais ou menos, não rola ciúmes, eu acho que Não. ele entende. É, porque a gente que está exposto ao público, né? Tem muito disso, né? Sim. Acho que isso acontece e é bom, como nós falamos aqui, para o nosso ego, Sim, né? com certeza. É gostoso Quem não você gosta, estar né? lá, né? Verdade. Bruno, então a gente vai fazer uma viagem ao tempo. A gente vai colocar uma foto sua aqui Vamos. e aí você vai falar o que você... A gente dá uma viradinha. Vamos lá, vamos ver o que aparece. Olha lá, olha do lado de um cavalo. Bruno, Coincidência, né? você lembra dessa época? Quantos anos você tinha aí? Olha, eu vou dar uma estimativa, não me Sim, lembro desse lógico. momento. Eu devia ter uns 9 anos, eu acho. Por Então aí. foi ontem, né? Quase isso, há 20 anos atrás. Então agora a gente vira aqui e fala novamente. O que você tem a dizer ao Bruninho? O que você pensava nessa época? O que você queria ser? Como você falou que você vem de uma mãe que sempre foi... Sim. Eu acho que eu acho que o que eu faria de comentário e de conselho para mim mesmo, eu acho que é uma coisa que eu até fiz, que foi sempre respeitar a minha essência, assim, sabe? Respeitar o que eu acredito como música, respeitar o que eu acredito que faz sentido e que é o bem, porque eu acho que eu sou uma pessoa que sempre procurei fazer o bem. Sim, então sim. eu acho que eu reforçaria o que eu fiz nesses 20 anos que passaram dessa foto aí, que seria acreditar na minha essência, acreditar no que eu acho que é correto e batalhar bastante para poder conseguir chegar onde eu quero. E agora a gente vai para uma curiosidade, alguma coisa que aconteceu, que você nunca contou para o seu público, nunca falou em nenhuma entrevista. Você vai falar para mim, meu nome é Silvete, eu não sei se você já me viu em algum lugar. E Na noite, alguma coisa que aconteceu durante a noite? Isso, não, da noite, do dia, alguma curiosidade que você nunca contou para ninguém. Ou tocando, ou não tocando, debaixo do chuveiro, ou fora. Difícil. Eu vou fazer. É muito difícil, porque eu não me preparei para essa resposta, mas sim. eu acho que eu tenho uma situação engraçada que eu acho que vai ser interessante. Quando eu comecei a tocar, uma das primeiras festas que eu toquei foi em Curitiba. Também já era tribal. Curitiba. E aí, assim, por ser uma festa grande, uma boate e tal, rolava aquela pressão, eu não estava acostumado. Qual boate? Você lembra o nome? A Verdun. A Verdun. A Verdun é ótimo. E aí, assim, era a primeira vez que eu ia encarar uma pista de uma boate, né? Então eu tava assim, nervoso que eu vou tocar. E eu pesquisei para tocar nessa festa, e aparentemente era uma festa que tinha uma pista de pop, pelo que eu vi no Instagram, pelo que eu me preparei. Eu falei, bom, então acho que até mesmo o tribal vai ser um tribal mais pro pop, mais leve, mais tranquilo, né? E eu me preparei para isso. E quando eu cheguei lá, era um som super tribalzão, raiz, né? E aí, tipo assim, não passava nem Wi-Fi, assim, em lugar nenhum. E eu fiquei, né, lascou tudo. E aí eu subi para tocar, e aí, por mais que eu tenha feito um trabalho que supriu ali a demanda, Sim. não foi aquela pauleira que eles estavam ouvindo antes, mas foi um trabalho bom. Teve uma situação que, assim, eu levei como experiência de vida, que tinha uma das pessoas que estava no público, ela estava bem no front, assim, né? Uma senhora, modo de dizer, uma gay, né? Igual a mim, assim, ali na frente. E ela estava ali na frente, assim, e ela começou a querer me desconcentrar, porque ela viu que eu estava nervoso, e ela tentou fazia coisas para que eu ficasse focado nela. Então, exemplo, como se o som estivesse ruim. Aí ela cantava e bocejava. Mas ela não é que ela fazia assim, tipo um bocejinho, ela fazia assim, ó. Na frente, olhando pro meu olho, assim, Pra sabe? E eu tocando, você. e aquilo já me deixava mais nervoso ainda. Porque eu já tava, assim, tipo, super tenso Quase com a queria pegar situação. um pedaço Eu de queria pau e catar pá! esse DJ e tacar na cabeça dela, assim, sabe? E eu não conseguia me desconcentrar dela, porque ela fazia diversos gestos, assim, ela apoiava, ela ficava assim, olhando pros meus olhos.
Aí ela fazia, ela bocejava, ela fazia assim, esticava os braços assim na frente. Literalmente, ela era a primeira Na pessoa do sua front. frente. E aquilo foi bom, porque no final de tudo, após tocar, minha vontade era de matar ele e tudo mais, e depois eu voltei nessa casa, já toquei inúmeras vezes e mandei super bem. Conheço, muito bom Eu levei lá. como experiência que, tipo assim, não dá pra você focar numa pessoa que tá no seu front, a gente vai criando... Eu mesma já tive isso. Às vezes eu tô aqui, ó, tem uma pessoa que tá lá assim, ó, cara de paisagem. Exato. Aí eu acabo com ela e aí ela... Você Entendeu tem esse comigo? privilégio de poder interagir com ela, né? porque Eu não senão podia comigo fazer isso. não. Então foi tudo na minha cabeça, o xingamento, a zoação. É isso, gente. Olha que papo gostoso, com uma pessoa bonita, com uma pessoa simpática. Mas nós temos que fazer o nosso merchan. Então a gente vai para os comerciais ganhar, ó. E você que queira nos patrocinar, entre em contato aqui com o pessoal do HH, com o Fernando. Eu não sei com quem direto. No próximo programa eu falo para vocês. Mas ajuda a gente, não que a gente esteja precisando. Tá bom? A gente volta já já. Então, Bruno, agora a gente vai para aquele ping-pong. Bateu, falou, falou, bateu, não sei. É ping-pong, né? Então eu falo, você fala. Conquista. Meu trabalho. Tribal. Desafios. Planeta HH. Um sonho. E o sonho? Um sonho, continuar evoluindo, continuar conquistando as coisas que eu tô batalhando para conquistar agora. Maior qualidade profissional. Uau. Não sei, profissionalismo, talvez? Arte. Música. Dia ou noite? Noite. Se a música parar... A gente canta, porque eu não tenho o que fazer. Olha, tá. Então ele também é um bom cantor, né? Acabar. Bruno, muito obrigada. A gente queria muito agradecer aqui sua presença no Divã Eu que com o agradeço, Silvete. foi ótimo. Obrigada pela simpatia, por estar aqui falando com a gente. Queria que agora você quiser falar mais alguma coisa, deixar suas redes sociais, onde a gente te acha. Vamos. Então, primeiro eu quero falar minha rede social, é Bruno Moutinho 1, que é meu sobrenome, e o número 1 no final. E aproveitar para agradecer também, foi ótimo, foi super gostoso, foi leve. Eu te admiro muito. Muito obrigado. Há muitos anos, então foi muito bom estar aqui com você. Mais especial ainda representando a Hell in Heaven, que é um lugar que eu também tenho muito carinho. E aproveitar e convidar as pessoas. Que agora quando? É em novembro? É em novembro, no feriado de novembro. É feriado esse ano, não? É feriado, né? Sei. Então é no feriado, assim, no 15 de novembro, começa. E aí eu queria convidar todo mundo, dizer que é um lugar muito democrático, muito legal, muito especial. E que eu acho que vale a pena todo mundo passar por essa experiência, porque literalmente, por mais que seja um festival, é uma experiência de vida, entendeu? São dias ali que você vai viver de tudo que você possa imaginar. E queria fazer esse convite. Tá bom, gente? Então esse foi o recadinho do Bruno, as redes sociais dele. E eu também quero dizer, quem quiser mandar e-mail, falar, leva aquela moreninha queimada de sol, de lanche, de micro-ondas. Tô aí, gente. A agenda tá aí, né? Dia 15, é 15 de novembro, você falou? 15 de novembro. Então todos convidados e corra para adquirir seu convite. Já aproveite, toque o sininho, se inscreva no canal, bate tambor. Gente, ó, tá tudo aqui assim, ó. Só você ir lá e começar a nos seguir, tá bom? E a gente volta na próxima semana, ou no próximo mês, ou no próximo dia, com mais um entrevistado aqui no Divã com Silvete, tá bom? Muito bom. Bruno. Obrigado, meu amor. Obrigada pelo carinho, viu? Obrigado a você. Estamos aí, gente. Valeu, Um beijo.